práticas devocionais, né? Vivemos dias hoje, dias difíceis, e nós temos que sobreviver. Não estou falando nem viver não, estou falando sobreviver às doenças emocionais. Nós vemos os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão lotados. As pessoas estão adoecendo, insônia, ansiedade, depressão, tomando remédios fortes muitas vezes. Então, os dias são maus, os dias são difíceis. O que nós vamos fazer? Nos proteger. Como que podemos nos proteger? Está na tela, as práticas devocionais, que é você olhar para dentro de si, olhar para Deus, você colocar em ordem o seu mundo interior, se blindar das notícias, se blindar. É guerra, é Covid, é aquilo, é política, é muita notícia. E se a gente vai desanimando, a gente tem que olhar para Deus, colocar a nossa esperança em Deus, e isso vem nas práticas devocionais. Semana passada, na realidade na retrasada, que foi o aniversário da igreja, né? Foi muito bom aqui, o pastor Messias esteve conosco. Então na semana retrasada, nós falamos da prática da leitura da Bíblia. Foi a primeira pregação da série, onde eu falei que o que é a prática da leitura da Bíblia? É encontrar a voz de Deus naquelas letras em preto e branco. Vou repetir: encontrar a voz de Deus naquelas páginas preto e branco da Bíblia, Deus falando ali naquelas páginas. A gente não deve ler a Bíblia somente para aumentar o nosso conhecimento, a gente deve ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E hoje, a prática da oração. E essas duas práticas, elas formam uma combinação. Por quê? Leitura da Bíblia, Deus falando com você. Oração, eu falando com Deus. Eu vou repetir. Leitura da Bíblia, Deus falando comigo. Oração, eu falando com Deus. Então, uma prática de mão dupla. Eu escuto, eu falo. Então, o que é oração? De maneira bem simples, para que todos aqui possam entender. Oração é falar com Deus. Vamos repetir isso? Oração é falar com Deus. É só isso. Às vezes eu falo assim na célula: ô irmão, você pode orar? Pastor, eu não sei orar. Como você não sabe orar? Você não sabe falar com Deus? Ah, pastor, eu não sei orar em público, eu tenho vergonha, tenho timidez. Ah, entendi. Respeito. Mas todos podem orar. Você pode orar em silêncio, em pensamentos. Não precisa ser somente em público. Então, se alguém falar assim, faz uma oração, você não fala assim, eu não sei orar. Você pode falar assim, olha, eu tenho dificuldade de orar em público. Tudo bem, é diferente. Mas saber orar, todos aqui sabemos orar. Porque orar é falar com Deus, gente. Às vezes a gente acha que oração é falar bonito. Por exemplo, ô irmão, faz uma oração aí. Daí o irmão fala assim: grandiosíssimo, altíssimo, magnificente e eterno Deus, estamos aqui genuflexos na sua presença. Aí você fala: meu Deus, nunca vou orar. Não sei, deixa eu ver o dicionário. Genuflexos. Oração não é isso, gente. Oração é falar com Deus. Até uma criança, e aliás, as crianças é as orações mais bonitas, né? Porque há
a do coração, é puro. Elas não fazem como os fariseus para agradar as pessoas, elas fazem de coração. Então, oração, ela é falar com Deus, é uma conversa. E é provado hoje, cientificamente, os benefícios da oração. É provado hoje os benefícios psicológicos da oração. Pessoas que oram, elas superam a angústia, a depressão, elas superam a tensão. Às vezes a pessoa está com dor nas costas, tensão nas costas, e depois que ela ora, ela se acalma, porque ela consegue entregar para Deus o seu problema. É provado cientificamente os benefícios da oração. E nós estamos aqui diante da oração mais famosa, a oração do Pai Nosso. Todos vocês sabem de cor. Nós lemos aqui, tão bonito hoje essa oração aqui. Eu acho que quem está em casa ouviu a igreja aqui lendo a oração do Pai Nosso com tanto fervor. Pai Nosso que estás no céu, todo mundo lendo forte, porque é uma oração muito querida, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Protestantes, né, que são evangélicos, fazem essa oração, os católicos também fazem essa oração, até quem é ateu conhece essa oração. E essa oração, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. Ele disse assim: não fiquem repetindo palavras, mas quando vocês orarem, façam assim. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, não é para você ficar repetindo. Ah, pastor, hoje eu já fiz 10 Pai Nosso. Não serve para nada. Isso não é oração, isso é uma pura repetição. Deus não quer repetição, Deus quer uma oração do nosso coração. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração comunitária. Você pode fazer ela como com a igreja, no final de um culto, numa celebração, numa formatura, é linda, num casamento, é linda, todos conhecem, mas na sua devocional, você não precisa ficar repetindo, porque o Jesus falou, não é repetindo que o vosso Pai vai ouvir. Ah, pastor, eu cometi um pecado, faz 10 Pai Nosso. Não é isso, gente. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Ali Jesus fala que a gente tem que começar adorando, depois agradecendo, depois confessando, e vai falando de cada passo ali na oração. Qual o propósito da oração? É um relacionamento com Deus. Quem quer estar perto de Deus tem que orar. Quem quer ser amigo de Deus tem que orar. Quem quer ter uma amizade com Deus, uma comunhão com Deus, tem que orar, porque é na oração que nós nos achegamos a Deus, falamos com Deus, conversamos com Deus. E a oração, ela é uma disciplina espiritual. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho dificuldade com a oração. Às vezes eu passo o dia inteiro, não orei. Você não está sozinho. Essa é uma batalha de muitas pessoas, inclusive minha também. Ninguém gosta de orar. Você começa pelo dever. A oração é uma disciplina. Você não fala assim: ai, nossa, que vontade de orar. A gente começa pelo dever. Por isso que eu coloquei aqui: orar é ir do dever ao deleite. A gente sabe que é gostoso estar com Deus, é maravilhoso você sentir a presença de Deus, mas a gente prefere ficar no Instagram ali vendo vídeo, é mais confortável. Você começa. Hoje eu falei assim com uma pessoa, falei para a pessoa assim, nós estávamos falando da aula da oração, fiz o discipulado hoje, depois do culto de manhã, e a aula foi bem sobre oração hoje no discipulado, que eu faço depois do culto da manhã, e a aula foi oração. Aí a pessoa falou assim: pastor, às vezes a gente fica tanto tempo no Instagram, né? Eu falei: pois é, o Instagram é a maior prova
que a gente tem tempo para orar e não ora. Você vai chegar no céu, Deus vai falar assim: você orou, meu filho? Não tive tempo, Deus. Deixa eu ver seu Instagram. Deus vai falar. Tem um negócio lá no celular, não sei se vocês já viram, que fala quantas horas você passou e quais os aplicativos que você usou. Geralmente, se você olhar nesse seu celular, o Instagram vai estar mais alto. Porque a gente está ali, futebol, um vídeo, daí o outro futebol. Aí ele vê que você assistiu um de culinária de novo, culinária. Quando você vê, foi meia hora. Toma o nosso tempo. Então, o Instagram foi a permissão de Deus para mostrar que nós temos tempo para orar. E não oramos. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque tempo a gente tem. Então, por que eu gosto de dizer assim que oração é disciplina? Porque senão todo mundo orava, eu não precisava nem pregar isso aqui. Já viu alguém pregando assim para usar Instagram? Não precisa. A gente tem que pregar por coisas que são desafiadores para a igreja. É que nem a oração, é que nem você fala assim: nossa, acordei com uma vontade na academia hoje, meu Deus, 5 horas da manhã, vou correr 10 km, que delícia. Não, ninguém faz isso. Ai, que vontade de trabalhar hoje, que delícia, vou trabalhar hoje. Ninguém faz isso, mas vai, trabalha, atende cliente, visita cliente. Por quê? Porque é um compromisso. É a mesma coisa que a oração. Se você não ver a oração como um compromisso, você não vai orar. Olha essa frase aqui na tela: a oração é uma disciplina, porque somos naturalmente indisciplinados. Se a gente não tiver um horário para ler a Bíblia, um horário para orar, possivelmente nós não vamos fazê-lo. Possivelmente nós não vamos fazê-lo. Eu faço um aplicativo chamado Duolingo. Quem conhece Duolingo aqui? Duolingo é um aplicativo, tem vários idiomas para você aprender. Eu estou fazendo inglês. Eu tenho uma ofensiva de 1120 dias. Uma vez eu vi uma pessoa que tem mais que eu. Talvez alguém tenha mais que eu aqui, mais do que 1100 dias de ofensiva. Dá mais de 3 anos, todo dia fazendo aulinha. Ele vai registrando ofensiva. Se você falhar um dia, você perdeu 1000 dias. Eu não posso perder. Então, todo dia eu coloco no meu celular um despertador Duolingo. Eu tenho que fazer, senão eu vou perder a ofensiva. E aí você se obriga a fazer aquela aulinha de 5 minutos de inglês, e ajuda bastante. Então, tudo na vida, gente, é disciplina. Se você não se obrigar, se você não se programar, se você não se disciplinar, você não faz. É muito mais gostoso ficar ali no sofá, em vez de trabalhar. Muito mais gostoso ficar no ar-condicionado, na cama, ainda um dia de chuva, de frio. Claro, mas não, nós temos compromissos. Trabalho, família, temos compromisso com a saúde e temos compromisso com Deus. Sim, com Deus. Leitura da Bíblia, oração. Oração e leitura da Bíblia não é só domingo. Hoje é dia de ir na igreja, vou orar. Aí fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem falar com Deus, sem pegar na Bíblia. Eu sei que não é fácil a oração. Eu também luto nessa área. Eu acho inclusive que eu devo ter algum déficit de atenção, porque eu começo a orar, daí eu começo a falar assim: oh Deus, obrigado pelo dia. Daí eu paro assim: será que eu já comprei banana? Aí eu continuo a orar: então Deus, desculpa, né? Eu estava falando sobre o que mesmo? Sim, abençoa o irmão tal, está doente, abençoa a fulana. Será que eu já falei com o irmão que eu vou atender ele amanhã? Já falei o meu compromisso? Será que eu já... Sabe, você fica atrapalhando toda hora a sua cabeça.
Oração não é fácil. Exige dedicação, silêncio, atenção. Exige você separar aquele tempo para Deus. Não é fácil. A Bíblia fala que Daniel, na Bíblia, Daniel 6,10, se você gosta de anotar enquanto eu falo, Daniel 6,10, fala que Daniel orava 3 vezes por dia, o profeta Daniel. 3 vezes ele orava, ele tinha um compromisso. Tem pessoas que têm hábito de orar na hora do almoço. Se você tem filho pequeno, cria esse hábito. A criança junta as mãozinhas, Papai do céu, obrigado pela essa refeição. Cria esse hábito, orar na hora do almoço, com seus filhos. Sabia que os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia? Uma vez eu vi uma reportagem, que nas praças, tem uns tapetes, e os tapetes ficam enrolados. Eles puxam os tapetes, eles se ajoelham voltado para Meca, fazem a sua oração, é rápida, mas eles fazem a oração, terminou, eles guardam o tapete, em praças públicas, eles oram 5 vezes, eles param a cidade, e voltam-se para Meca, e fazem a sua oração. E nós, cristãos, será que nós temos vivido um pouquinho que seja de um compromisso que essas pessoas têm? Ou nós oramos só no domingo no culto e de segunda a sábado nem pegamos na Bíblia e nem falamos com Deus? Eu vou aqui para a parte final da pregação e aqui nós vamos ver um pouco da oração do Pai Nosso. Eu vou falar de alguns tipos de oração para mostrar para vocês que a oração é um caminho que começa e ela vai para vários locais. Quem sabe ajude você essa semana. Eu começo com a oração de louvor. O que é a oração de louvor? É você falar quem Deus é, os seus atributos. Isso ajuda muito as músicas. Você colocar lá no seu carro, indo para o seu trabalho, uma música, e você vai louvando, é uma oração, dizendo que Deus é a único que é digno, não há Deus maior. Você está dizendo a Deus que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, através das músicas. As músicas ajudam a gente a orar. Temos a oração de gratidão. O que é a oração de gratidão? É agradecer pelo almoço, agradecer pela janta, agradecer pela noite de sono, agradecer quando recebe uma bênção, uma promoção, um livramento. Agradecer, gratidão. Oração de confissão. A oração do Pai Nosso fala assim: perdoa as nossas dívidas. A oração de confissão é você reconhecer. Inclusive essa palavra dívida é melhor na linguagem católica. Na católica fala ofensas, porque dívida dá ideia monetária, e a confissão não é só monetária, perdoa nossas dívidas. A ideia de ofensas são as palavras. Às vezes você gritou com alguém, você discutiu, você menosprezou, ofensas. Então a confissão é você falar assim: Deus, eu fiz isso hoje errado, o coração está pesado, eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Oração de confissão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa semana eu faço academia, é um esporte que eu pratico. E aí eu fui na academia e estava tocando uma música só música brasileira, nacional, com a língua portuguesa, com umas letras muito feias. E eu não levei fone.
Eu fui sem fone. E eu fiquei na academia acho que 1h30, e aquelas letras na minha cabeça. Aquelas letras na minha cabeça. Meu Deus, senta, 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 levanta, 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 senta, senta. É essas coisas assim, só isso. É um exercício físico que eu estou falando, tá, gente? Não entendam mal. E 1h30 ali dentro. Tomara que o professor da academia não seja dessa igreja. 1h30. Sabe quando eu saí dali, eu me senti tão sujo. Eu nem cantei, eu nem conheço, mas o ambiente fica tão pesado. Eu me senti sujo. Eu entrei no carro, eu estava me sentindo sujo. Fiz aquela oração igual a Isaías, né? Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E sabe o que vem na minha cabeça ali? Traz um fone de ouvidos amanhã. Falei, obrigado Deus pela ideia. Só que eu vou comprar um fone, aqueles tipo aquele EPI que fecha assim. Aí se alguém vai falar comigo, oi, pois não, tá, já põe de novo. Porque a gente tem que olhar para nós e dizer, né, não está bom minha vida, não está legal. É confessar, reconhecer, melhorar. Gritei, maltratei, discuti no futebol, perdi a cabeça. Confessar, Deus, estou com o coração pesado, estou com o coração, quero confessar aqui, quero uma limpeza espiritual. Oração de consagração é você começar o dia e dizer assim, faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ou seja, faça a minha vida um instrumento. Essa letra que eu falei é um hino, para quem não conhece. É aquela oração de dizer assim, Deus, talvez eu vou encontrar alguém no elevador, talvez eu vou encontrar alguém no trabalho, no mercado, e aquela pessoa às vezes precisa de uma palavra. Usa minhas mãos, meu coração, a minha cabeça, a minha boca, para abençoar alguém. Eu consagro a minha vida a Ti, para ser um instrumento em Tuas mãos. Vocês ouviram aqui o pastor Messias, cada experiência que ele teve, num voo da Varig, mas ele se consagra a Deus, para ser um instrumento de Deus, e você também pode ser um instrumento de Deus, no seu trabalho, sua família. Oração de petição, essa que a gente mais gosta. Essa aí é o top 1. Não é errado, mas também você tem que agradecer, não é só pedir, né? Oração de petição é levar os seus pedidos. A oração do Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir a Deus o pão diário, pedir a Deus necessidades, e Deus responde. A Ana, na Bíblia, ela queria um filho, Deus deu Samuel. Deus responde a oração. Deus não deu só um filho, Deus deu um profeta para aquela geração. Deus deu um juiz, Samuel. Deus gosta que pedimos. Ele se agrada como um pai nos dar pão e não pedra. Lá em cima, no próximo tópico, intercessão. O que é intercessão? É orar em favor de alguém. Não é orar por você, é em favor de alguém. Então você sabe que alguém está doente. Deus, abençoa aquela pessoa que está no hospital. Alguém da minha célula que está doente. Isso chama-se oração de intercessão. Eu acho que essa oração é que eu mais faço. Eu tenho uma nota no meu celular. Aí eu coloco assim, vida profissional. Daí tem o nome das pessoas que estão pedindo por trabalho, emprego, renda. Aí eu tenho outro lá que é grávidas. Eu tenho os nomes das nossas grávidas da igreja. Aí eu tenho outro lá que fala assim, emocionais. Pessoas que estão com depressão, que estão sofrendo, eu coloco lá também. Então eu sempre apresento essas orações. Eu gosto de orar pelas pessoas. Eu me sinto bem orando pelas pessoas. Eu acho que você também
pode fazer isso, fazer uma lista de intercessão, colocar pessoas na sua oração, olhar para essa lista de vez em quando ali, todo dia, quem sabe. Oração de exame. O que é oração de exame? É parecido com a de confissão, é você olhar para dentro de si, mas às vezes você nem sabe se pecou, mas você já está pedindo a Deus que examine o seu coração, como diz o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Oração de lágrimas. A gente não gosta de chorar, né? A gente tem dificuldade de chorar, mas a Bíblia fala que Jesus chorou. Às vezes eu vou assistir um filme com a minha esposa, com a Bel, aí eu estou assistindo um filme, o filme começa a ficar bonito, no final é o ápice, o final do filme, aí acaba, aí quando acende a luz eu começo a enxugar minhas lágrimas. A Bel olha para mim, está tudo bem? Tá? Você chorou? Eu não chorei. A gente tem dificuldade, né, de chorar, acho que isso é cultural. Homens não choram, que besteira. Jesus falou, bem-aventurados que choram, e quem chora, limpa. Tem uma frase na psicologia que fala assim, aquilo que os olhos não choram, o corpo sente. Vou repetir, aquilo que os olhos não choram, o corpo sente. Então chorar é bom. Então se você estiver orando e começar a chorar, deixa, chora, alivia, lava a sua alma diante de Deus. Tem uma música do Kleber Lucas, né? Aos pés da cruz, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Olha que linda a música. Oração de renúncia. Sabe que oração de renúncia? É a escola do Getsemane. Não faça a minha vontade, mas a tua, disse Jesus. Às vezes você está num namoro, você está namorando uma pessoa, e você está vendo que aquele namoro não vai ser produtivo, mas a pessoa não tem o temor do Senhor, mas você gosta daquela pessoa, mas você começa a orar e Deus fala assim, me dê, deixe ir. Você tem que fazer o que? Renunciar à sua vontade, para que Deus faça a vontade dEle. Às vezes a vontade dEle é melhor do que a nossa, e às vezes ela não é a nossa. Às vezes temos que abrir mão às vezes de um trabalho, abrir mão às vezes de uma cidade, Deus nos leva para outra cidade, você tem que renunciar, mas dentro do propósito de Deus. O Senhor diz para Paulo diz, Senhor, tira de mim esse espinho. Deus fala, minha graça te basta. Renunciar. Oração do descanso. O que é oração de descanso? A oração está tão gostosa que você acaba dormindo. Gente, eu acho assim, se você consegue dormir orando, agradeça. Porque tem gente que tem insônia. Eu já tive insônia, nunca tinha tido insônia, a primeira vez me deu insônia agora esse ano. É horrível. Quem consegue dormir tem que agradecer. Pior coisa que tem é você querer dormir e não conseguir. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e durmo. Glória a Deus. Tem gente que faz 1000 coisas e não dorme. Sinal que a Bíblia, a oração, traz paz para você. A oração do descanso é você dizer, Deus, eu entrego, eu descanso, eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer, eu já estou na minha limitação, já falei com meu filho, mas ele não muda, eu entrego ele a Ti, eu descanso em Ti, esse problema não é meu, é seu agora, toma Deus. Oração contínua, lado de cá, o último aqui, contínua. Paulo disse assim, orai sem cessar. Esses dias eu vi um Reels no Instagram,
Os caras estavam dirigindo o carro. Quem vai orar? Eu vou orar. Aí o motorista, pode orar, fechou os olhos. Não, irmão, abre o olho. Você está dirigindo, olha de olho aberto. Só falta o cara abrir as mãos ainda, né? Tem gente que ora com as mãos assim, né? Vamos orar. O motorista levanta a mão e fecha o olho. Aí lascou. Aí nem um anjo vai resolver o problema. Oração contínua é orar de olho aberto. É aqui na estrada, meu amigo. Ó, Senhor, abençoa, guarda. Não fecha o olho não, vai olho aberto. E vai orando. É oração contínua. Às vezes está cozinhando, está orando, está no trabalho, está no trânsito, o tempo todo. Às vezes está na fila do supermercado e você vai falando com Deus, agradecendo, conversando, vai em comunhão. Às vezes a pessoa está ali na cozinha, lavando uma louça, colocando um louvor, e está ali continuamente, não tem uma parada. É o dia a dia, é a rotina, é a correria, a mesa de negócios, é um cirurgião lavando as suas mãos, desinfeccionando as mãos para fazer uma cirurgia, dizendo: Deus, nas tuas mãos eu estou mais um dia, e vai. A oração contínua, a oração preventiva, orar antes do problema acontecer. Tem mães que oram pela sua nora, o filho ainda é adolescente. Oh Deus, abençoa a minha norinha. Eu falo: meu Deus, o moleque tem 15 anos. Vai estar certo. Já está prevendo, já está orando, já está pedindo que aquele filho tenha uma boa esposa. É orar antes do problema acontecer. É orar para os seus filhos, não quando eles estão rebeldes, mas quando eles estão na igreja. Não nos deixe cair em tentação. Não é cair, é antes. Oração contemplativa, tem um hino antigo, muitos conhecem: calmo, sereno e tranquilo. Você está naquela praia, você está na chapada, aí você vê aquela natureza, você começa a falar: ó Deus, teu nome é tão lindo, teu nome é santo, os céus proclamam a glória de Deus. Oração vigilante, aquele que está em pé, veja que não caia, sempre vigilante. Oração de cura, tem alguém doente, está na UTI, Covid, a igreja inteira se reúne, vamos orar, vamos levantar um clamor. Quantas vezes na pandemia nós fazíamos isso aqui, colocava a foto da pessoa, o irmão Wellington, acho que o Val, tantas pessoas, todo mundo no mesmo propósito, oração de cura. Oração de guerra, oração de guerra é a penúltima, eu já vou finalizar aqui. Oração de guerra, tem um filme, quem não assistiu assista, Quarto de Guerra. Tem uma cena que a mulher, ela sai na sua casa, fora da casa, ela fala assim: diabo, você perdeu essa batalha. Ela enfrenta o diabo na oração. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades do mal. Oração de guerra, armadura espiritual. Oração perseverante. Deus responde de 3 formas: sim, não, espera. Tem coisa que você fala: Deus, eu quero isso, sim. Deus, eu quero aquilo, não. Deus, eu quero outra coisa, espera, persevere, calma, estou preparando, é um processo. Irmãos, eu citei aqui quantas orações? Eu poderia citar mais, não tem fim. Oração é um caminho múltiplo, oração é um caminho sem fim, só começar, vai trilhando essas estradas. Pessoal do louvor, vamos lá? Vamos ler o versículo na tela para a gente encerrar? Lucas 11:1, vamos lá? Senhor, ensina-nos a orar. Essa foi um pedido dos discípulos a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a minha oração. Eu também estou na escola da oração. Você também está.
nós estamos aprendendo, nós estamos melhorando, estamos aperfeiçoando a cada dia.